Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos continuar sobre o assunto de matrizes. E nós vamos conversar sobre alguns assuntos relacionados, ao tamanho das matrizes. E vamos, fazer alguns exemplos. As matrizes, assim como os vetores, elas não são dinâmicas, Ou seja, uma vez que você definiu o tamanho daquela matriz, você não vai conseguir aumentar ou diminuir o seu tamanho. Contudo, nós podemos definir o tamanho de uma matriz em tempo de execução do programa. Então, por exemplo, a gente poderia perguntar uma quantidade determinada de alunos para aí sim alocar, a matriz, a quantidade de linhas para aquela matriz. Vamos fazer um exemplo. Para isso, eu vou usar um scanner, um objeto scanner que eu dei o nome de entrada, e eu vou fazer uma requisição de dados para o usuário. Eu vou perguntar para esse usuário quantos alunos serão cadastrados. Vamos imaginar que para esse problema a gente já tem definido a quantidade de notas, por exemplo, de alguns determinados alunos. Vamos supor que durante o ano são 5 avaliações, 5 atividades avaliativas. Então, eu tenho um número de colunas. Bom, eu tenho 5 colunas, mas o número de alunos vai variar. Então, justamente essa é a pergunta. Quantos alunos serão cadastrados? Então, a quantidade de aluno vai ser a quantidade de linhas da matriz. Então, para isso, eu vou declarar uma variável inteira chamada quantid, para representar a quantidade, e vou entrar aqui com a informação do tipo inteiro para descobrir essa quantidade. Somente depois, dessa informação obtida, eu vou conseguir declarar e instanciar essa matriz. Então, vejam só, eu poderia chegar aqui e descobrir, então, vamos usar string, vamos usar um double, com as notas, olha só, então eu vou ter uma matriz, a gente pode fazer inclusive em 2 linhas, para variar um pouco, então eu tenho notas, vou dar um new, com o quê? Com a quantidade de linhas que está na variável quantid e o número de colunas eu tenho que é 5. Já foi definido aí no meu problema imaginário. Aí. Pronto, dessa forma eu consigo instanciar a minha matriz de forma dinâmica, mas eu não consigo alterar depois o valor dela em tempo de execução. Não consigo mudar o tamanho dela. A forma de trabalhar com essa matriz não vai mudar. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui agora um laço de repetição. Então, a gente pode fazer um for, onde eu vou usar a variável i para representar as linhas. Então, nesse laço vai começar na linha 0. Eu vou colocar uma condição, em que eu poderia fazer da seguinte forma. Enquanto a variável i for menor do que a quantidade, eu vou ficar executando esse laço. E a cada execução, ao final dela, eu vou incrementar a linha, a variável que representa a linha, que é a variável i. Bom, dentro desse for, eu vou fazer um outro for para a gente percorrer as colunas. Então, eu vou chamar de j, a variável que vai ser responsável por indicar qual coluna eu vou acessar. Mais uma vez, eu vou colocar a condição, e a condição diz que j, enquanto j for menor do que 5, porque a gente tem 5 colunas, eu vou ficar executando esse laço. E a cada execução, eu vou incrementar o j no valor de 1. Bom, essa é a ideia. Então, por exemplo, eu poderia aqui pedir ao usuário para entrar com a nota. Entre com a nota. Feito isso, eu vou armazenar a nota. Então, eu tenho notas na posição, na linha I, na coluna J, vai receber uma entrada, ponto, next, double. Olha que interessante. Assim eu consigo preencher a minha matriz. Então,
Se eu executar esse programa, nós vamos dizer que tem 2 alunos a serem cadastrados e eu vou entrar com as notas, né? Então, vamos entrar com a nota 1, 2, 3, 4 e 5. E o outro aluno, ele vai ter as notas 9, 8, 7 e 6. Vou dar um Enter e 5, né? Para atribuir as 5 notas. Pronto, conseguimos, né, preencher. Só que aqui eu gostaria de mostrar, né, um recurso que é muito interessante e que eu aconselho muito para a gente usar. A gente deve evitar, né, usar valores fixos aqui, né, na condição e usar inclusive as variáveis. Né? Por quê? É perigoso a gente usar variável, porque é um código muito extenso, a gente pode alterar essa variável, o valor dessa variável e nem perceber. Né? Então, o ideal aqui é a gente fazer uso de uma propriedade que o Java nos oferece, né, nas matrizes, que seria a palavra length. Length, né, vem do inglês e significa quantidade. Então, se eu pegar aqui o nome do vetor, né, o nome da matriz chamado notas.length, eu vou conseguir acessar aqui e descobrir quantas linhas existe na minha matriz. E o interessante é que eu posso fazer a mesma coisa para as colunas. Só que as colunas, a gente tem que informar qual é a linha que eu quero acessar. Então, eu tenho que colocar a linha.length. Né? Qual seria a linha? A linha é fácil da gente descobrir, porque a variável i sempre vai estar na linha atual que eu estou percorrendo. Então, se eu usar notas, né, com colchete e colocar um i, eu estou acessando aquela linha atual que o for mais externo, né, está executando. E naquela linha atual, eu estou querendo descobrir aqui, ó, a quantidade de colunas. Então, aqui eu descubro a quantidade de linhas e aqui eu descubro a quantidade de colunas na linha atual, na linha i. Né? Isso aqui me deixa um código, né, genérico. Por quê? A qualquer momento eu posso alterar aqui, por exemplo, o valor de 5 para o valor de 15. E eu não preciso mais modificar em nenhum ponto do meu programa. Né? Eu posso usar a variável quantid para outras finalidades, porque agora eu não estou usando ela mais aqui, ó, na condição. Né? Eu vou voltar aqui o valor para 5. Né? E aí o funcionamento permanece o mesmo. Com os dados preenchidos, eu posso fazer a mesma lógica, né, de percorrer cada posição do vetor, só que agora eu tenho a ideia de imprimir esses dados informados. Né? Então, a gente pode, inclusive, copiar esse trecho de código, os 2 laços de repetição. Né? Então, eu vou colocar logo aqui, ó, final do laço que percorre as linhas. Então, logo ao final, né, dessa chave, eu vou colar o código. Então, eu tenho aqui os 2 laços, o for, né, e eu vou apagar essas 2 linhas aqui, a 33 e a 34. Ou seja, eu mantive apenas a lógica de percorrer a matriz. Então, eu estou pegando, né, desde a posição 0 até, né, o length. E a mesma coisa, desde a coluna J até, né, o length das colunas. Como eu não estou usando um menor ou igual, eu não estou incluindo o valor do comprimento. Né? Então, quando ele for menor ou igual, a condição já é falsa. A condição só é verdadeira quando o i for menor do que a length. Bom, para esse exercício, eu quero simplesmente aqui no final imprimir a matriz. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e colocar, então, por exemplo, notas na posição I, na posição J. Se eu executar agora, eu vou conseguir, né, dizer as notas. Então, vamos supor que um aluno tirou 10, tirou 9, tirou 8, tirou 7 e tirou 6. O outro aluno tirou 2 em todas as 5 provas. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ao final eu consegui, ó, né, imprimir os dados. O que a gente pode fazer aqui é melhorar um pouco a usabilidade, né, do nosso sistema. Então, por exemplo, durante a leitura dos dados, a gente pode colocar qual é o dado, né? Então, a gente poderia, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar um mais para concatenar essa string, vou fazer toda a lógica aqui na linha de baixo.
Então, por exemplo, entre com a nota, vamos colocar assim, ó, do aluno I, então a gente vai saber qual que é o aluno, né? Entre com a nota, olha só que interessante, né? Vamos colocar a nota aqui também. Entre com a, por exemplo, eu vou fazer a concatenação de string aqui, e colocar a variável j, vou quebrar a linha aqui, na verdade, ó. Entre com a, então aqui a gente vai ter a coluna j, né? Sabendo a nota, então a primeira nota, segunda nota do aluno I. Então, aqui a gente pode, inclusive, ó, juntar, né, a string. Entre com a nota tal do aluno tal. Então, se a gente rodar isso aqui, vocês vão ver que já melhora um pouco. Ó. Quantos serão os alunos? Vamos colocar 2 alunos. Olha que interessante. Entre com a nota 0 do aluno 0. Vocês estão vendo aqui? Não fique... Vamos inserir uma nota, né? A nota 5. Agora ele está perguntando assim, ó, entre com a nota 1 do aluno 0, né? Porque eu tenho que entrar com as 5 notas. Então, vamos entrar aí com o valor 4. Entre com a nota 2 do aluno 0. Vocês estão vendo que essa numeração, né, não é muito utilizada na prática aqui para a gente, né, ser humano? Ok que no laço de repetição, né, os índices do vetor começam com 0, a gente tem que começar com 0. O que eu posso fazer? Qual que é o artifício? Eu vou pegar essa variável j e apenas para visualização, né, efeito visual do usuário, eu vou somar mais uma aqui, ó. Então, eu coloquei um parênteses, né, para indicar que eu estou fazendo uma operação aqui, né, ela vai ter uma precedência, então eu vou resolver esse parênteses somando 1 na variável j e eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou somar 1 na variável i. Agora, se eu executar o programa, deixa eu finalizar esse aqui e executar de novo. Repare que agora, ó, então, quantidade de alunos que serão cadastrados, vou colocar 2. Né? Agora eu estou falando assim, ó, entre com a nota A1, seria a primeira nota, né, do aluno 1. Vamos melhorar isso aqui também, ó. Eu vou finalizar e vou fazer o seguinte, ó, vamos melhorar a frase. Entre com a... Vamos melhorar isso aqui. Fique calmo. Ó, a nota 1. Então, eu vou tirar esse finalzinho aqui, ó. Entre com a nota 1 do aluno tal. Então, eu estou formando a frase. Ó. Entre com a nota, fiz a operação, do aluno, fiz a operação aqui. Ó. Agora, vamos ver. Ó, quantos alunos serão cadastrados? 2. Agora, ficou interessante. Ó. Entre com a nota 1 do aluno 1. Então, vamos entrar. Ele tirou 5. Entre com a nota 2 do aluno 1. Então, vamos digitar 5 também. Entre com a nota 3. Entre com a nota 4, né? Agora a gente tem mais informação do que a gente precisa entrar, né, na matriz. Ó. Pronto, inseri os dados do aluno 1. Agora, ó, entre com a nota 1 do aluno 2. Vamos entrar? Né? Vamos supor que ele tirou 0 em todas as avaliações. Ó. Ok, no final eu imprimo, né, todos os dados da matriz. A impressão também pode ser melhorada, né? Por exemplo, você pode imprimir tudo na mesma linha. Como é que você faria isso? Você tira o LN, né, que representa a quebra de linha. Você pode concatenar aqui, ó, uma string vazia, né, ao final da impressão da nota. Isso aí vai dar um espaçamento na impressão. Vamos dar uma olhada? Então, quantos alunos que a gente vai cadastrar? Vamos cadastrar 2 alunos. Vamos entrar com o primeiro vai tirar 4 em todas as provas e o segundo vai tirar 5 em todas as provas. Olha só que interessante. Então, a gente imprimiu tudo na mesma linha, né, os dados do primeiro aluno e do segundo aluno. Bom, para essa videoaula eu acho que já é o suficiente, né? Então, nós aprendemos que as matrizes não são dinâmicas, mas a gente pode instanciar ela em tempo de execução, né, tendo informações para isso, tendo a quantidade de linhas e colunas. E vimos um exemplo aqui, né, de como que a gente pode ler os dados e imprimir os dados da matriz. Bom, a gente
vai nos encontrar aí em outras videoaulas, né, sobre matrizes, ok? Um abraço.